Isso aconteceu há muitos anos atrás. Nunca gostei de acampar. Simplesmente não sou feito para isso. A sujeira, os insetos, as noites desconfortáveis num saco de dormir que de alguma forma sempre acaba parecendo uma pedra pela manhã. Infelizmente já acampei mais vezes do que consigo contar, embora nunca por escolha própria. Meu pai é daqueles tipos rústicos amantes da natureza. E todo verão, quando eu era criança, ele me arrastava para dentro do mato com os amigos, igualmente rústicos dele, para se desconectar da tecnologia e se reconectar com a natureza. Quando cheguei no segundo ano do ensino médio, já estava farto de sofrer em silêncio. Finalmente consegui convencê-lo a me deixar trazer um amigo junto para tornar toda a situação um pouco mais suportável. Para minha surpresa, ele concordou sem muito questionamento. Então trouxe meu amigo Tiago da escola. Agora você pensaria que trazer o Tiago teria piorado tudo, considerando que ele era escoteiro hardcore antigamente e realmente ama acampar. Mas o Tiago era tranquilo quanto a isso. Ele me zoava por odiar acampar, mas não era um daqueles tipos de você. Não é homem de verdade se não ama a vida ao ar livre. Além disso, achei que se tinha que sofrer, pelo menos ia sofrer com alguém que sabia fazer uma fogueira e armar uma barraca sem transformar aquilo num desastre completo. Ele estava empolgado para ir, em parte porque ama acampar, mas também porque naquela época procurava qualquer desculpa para fugir dos pais dele. Infelizmente, a viagem não saiu como planejado desde o início. Acontece que um dos amigos do meu pai tinha estragado tudo na reserva do camping. Em vez de algum lugar remoto e tranquilo no fundo do mato, acabamos num camping super desenvolvido e brega. Estou falando de banheiros internos, calçadas pavimentadas e até parquinho para crianças pequenas. Aquilo não era acampar. Era basicamente viver num quintal glorificado ou glamping, eu acho. Dizer que meu pai estava chateado seria um eufemismo. Nem descobrimos a pior parte até algumas horas depois. Bem ao lado do camping, havia um parque de diversões. Não estou brincando. Um parque de diversões de verdade, com jogos de parque, roda gigante e um punhado de montanhas russas. Era surreal. Aqueles dois cenários nunca deveriam colidir. Um parque de diversões e um camping. Todo mundo estava irritado. Meu pai e o amigo dele resmungaram sobre como aquilo não era acampar de verdade. E o Tiago não parava de falar sobre isso também. Aquilo não é acampar de verdade. Ele ficava dizendo como se eu precisasse ser lembrado. Começou a ficar irritante porque o Tiago ficava fazendo piadas sobre minha família, como se não soubéssemos o que era acampar de verdade. Agora, por mais que eu odeie acampar, sei como deveria ser. Então estava ficando irritado com o Tiago, sugerindo o contrário. Disse para ele parar e ele parou. A situação toda era uma droga. Tínhamos dirigido horas até o local. Não era como se pudéssemos simplesmente dar meia volta e ir embora. Então, sem opção melhor, fizemos o melhor possível. Os adultos ficaram emburrados por um tempo, mas eventualmente começaram a trabalhar montando o acampamento. E o Tiago, claro, deu um passo à frente como se fosse a hora dele brilhar. Em minutos tínhamos nossa barraca armada. Todos os nós amarrados perfeitamente. A sobretenda segura. Tudo estacado e esticado como se tivesse saído de um manual. Até meu pai, que nunca dava elogios, a menos que alguém estivesse sangrando ou inconsciente, acenou em aprovação. O que me incomodou um pouco. Tiago e eu estávamos dividindo uma barraca, e assim que tudo estava montado e o jantar terminado, nos afastamos um pouco com a desculpa de organizar nossas coisas. A verdade é que o Tiago tinha trazido um cachimbinho de metal e um pouco de maconha numa lata velha de balas. Nada demais, apenas o suficiente para relaxar. Devo mencionar que o Tiago e eu estávamos naquela fase delinquente da vida, onde gostávamos de causar problemas e ficar em lugares onde não pertencíamos. Não fumo maconha mais, e parte de mim sempre vai se perguntar se a única razão pela qual fiz isso foi porque estava tentando me destacar e desafiar o padrão. De qualquer forma, nós dois nos esgueiramos para dentro do mato e fumamos rindo o tempo todo.
Não acho que estávamos preocupados com o cheiro, já que provavelmente evitaríamos os adultos pelo resto da noite. Terminamos nossa sessão e voltamos para a barraca. Depois de algumas horas apenas relaxando e conversando sobre alguns dos nossos outros amigos da escola, concordamos que tínhamos energia demais para dormir. O Tiago tinha um sorriso muito malicioso no rosto, e eu só podia imaginar o que ele estava pensando. Ele sugeriu que explorássemos o camping, e fiquei cético. Até que percebi que ele quis dizer explorar o parque de diversões, o que instantaneamente despertou meu interesse. Ele disse que provavelmente seria moleza chegar no topo de uma daquelas montanhas russas. Escalar coisas era algo que adorávamos fazer naquela época, e o pensamento de escalar uma montanha russa era emocionante. Então, depois que tivemos certeza de que todos estavam dormindo, fizemos nossa jogada. Era realmente tarde naquela hora, bem depois da meia-noite. Pegamos nossas lanternas e fomos até a cerca que cercava o parque. Nem foi tão difícil de escalar. Apenas uma ajudinha do Tiago e estávamos dentro. O lugar estava escuro, mas havia seguranças patrulhando. E de vez em quando ouvíamos o zumbido de um carrinho de golfe fazendo suas rondas. Parecia que estávamos num jogo de stealth tentando não ser pegos. Progredimos pelo parque devagar, nos abaixando atrás de prédios e de olho na patrulha. Em determinado momento tivemos que correr por um trecho aberto de estrada para evitar um guarda. Foi realmente emocionante, mas também assustador pra caramba. É um sentimento difícil de descrever. Tudo parecia um jogo, mas nós dois sabíamos que as consequências seriam duras se fôssemos pegos. Finalmente, chegamos à base da montanha russa, e de perto parecia muito maior do que tinha parecido do camping. Avistamos a escada de manutenção subindo ao lado da subida principal, e não hesitamos. Os degraus de metal faziam um som suave sob nossos pés, enquanto subíamos um degrau de cada vez, tentando não fazer muito barulho. Não havia corrimão em parte do trajeto, o que na verdade era meio aterrorizante. Finalmente chegamos ao topo, e a vista era irreal. Conseguíamos ver o parque inteiro embaixo de nós. Tiramos uma única foto lá em cima, como podem ver aqui. Gostaria de ter tirado mais fotos, mas estávamos sendo extremamente cautelosos para não chamar atenção, já que não conseguiríamos fugir a tempo se alguém nos avistasse de baixo. Eventualmente achamos que tínhamos empurrado nossa sorte por tempo suficiente e decidimos voltar. Depois de chegar embaixo, começamos a nos esgueirar pelo parque de volta pelo caminho que tínhamos vindo. Por alguma razão, a rota de volta foi muito mais rápida que a inicial. Talvez a patrulha não fosse tão intensa naquele horário. Realmente não saberia dizer. Estávamos talvez a 5 minutos do lugar onde tínhamos pulado a cerca quando tivemos que parar. Um dos guardas estava fazendo uma ronda num carrinho de golfe, então tivemos que rapidamente nos abaixar atrás de uma lanchonete e esperar eles passarem. Foi quando notei algo se mover no escuro. No início achei que talvez tivesse imaginado, ou talvez fosse uma sombra dos faróis do carrinho de golfe batendo em algo estranho, mas então o Tiago bateu no meu braço e apontou na mesma direção. Foquei meu olhar um pouco mais e confirmei. A cerca de 30 pés de distância, mal visível na escuridão entre dois prédios, havia outra pessoa. Estava agachada assim como nós, como se também estivesse se esgueirando e tentando evitar os guardas. Não parecia uma criança. A pior parte era que eu estava bastante confiante de que estava olhando diretamente para nós. Nesse ponto estávamos realmente com medo. Entre os guardas patrulhando, e agora a situação estava ficando um pouco esmagadora. Por mais que quiséssemos, ainda não podíamos nos mover. Os guardas ainda não tinham passado. Mantive meus olhos grudados na figura e ela realmente começou a se mover. Atravessou correndo um pedaço de chão aberto e bem através da pequena poça de luz vinda de um poste de rua próximo. Por uma fração de segundo, o vi claramente. Era um homem como eu suspeitava. Estava usando roupas esfarrapadas e tinha esse andar realmente estranho, como se estivesse ferido ou desfigurado. Mas nada disso era tão perturbador quanto o líquido escuro espalhado pelo rosto dele. Parecia sangue.
O Tiago também viu e nós dois trocamos um olhar realmente apavorado. Eventualmente, o homem se escondeu de vista. O guarda finalmente passou por nós e continuamos nos movendo. Não dissemos uma palavra enquanto voltávamos para a cerca. Fiquei checando por cima do ombro a cada poucos segundos, convencido de que estávamos sendo seguidos, mas não havia ninguém lá. Chegamos à cerca, escalamos do mesmo jeito que entramos e caímos do outro lado. A diferença é que dessa vez não rimos sobre isso. Tudo o que eu queria era estar de volta nos confins seguros da nossa barraca. Podia ver que o Tiago estava pensando a mesma coisa. Quando chegamos de volta à nossa barraca, nenhum de nós mencionou dormir. Apenas deitamos em nossos sacos de dormir, tentando entender o que tínhamos visto. O melhor que conseguimos pensar foi que era algum morador de rua fazendo sabe-se lá o quê. Uma explicação estúpida, eu sei, mas não conseguíamos pensar em mais nada. A manhã seguinte começou normalmente. Levantamos, comemos alguma coisa e começamos a arrumar nosso equipamento para ir pescar. Mas por volta das 10 da manhã, um dos funcionários do camping veio até nosso local de acampamento e nos deu um aviso que todo o camping deveria ouvir. Aparentemente, um homem tinha sido esfaqueado e morto na noite anterior num lago a cerca de 6 quilômetros do camping. Não estavam dando muitos detalhes, mas o cara que fez isso ainda estava à solta, e o escritório do xerife local tinha pedido a todos os guardas florestais e funcionários de camping, num certo raio de quilômetros, para ficarem em alerta máximo. Descreveram ele como um homem branco desleixado na faixa dos 30 anos sem camisa, possivelmente sangrando ou com sangue nas roupas. Então nos instruíram a arrumar nossas coisas e sair por nossa própria segurança. O Tiago e eu instantaneamente conectamos os pontos. Devia ser aquele cara que tínhamos visto na noite anterior. Ficamos de boca fechada. Não contamos para o meu pai. Não contamos para os guardas florestais. E ainda não sei realmente por quê. Sei que vou receber um monte de críticas por isso. E eu entendo. Mas naquela idade estava mais preocupado em ficar fora de problemas do que qualquer outra coisa. Ainda me culpo por não ter falado. Meu depoimento poderia ter levado à captura de uma pessoa perigosa que pode ter cometido mais crimes. Ainda sou próximo do Tiago. Fomos para a mesma faculdade, nos formamos juntos e trabalhamos em áreas similares. Essa experiência é algo sobre o que não falamos muito. Para ser honesto, acho que o Tiago se sente muito mais culpado por não ter falado do que eu. Erros e arrependimentos, à parte, acho que é louco que meu amigo e eu estivemos a meros passos de um assassino foragido. Não gosto de pensar no que poderia ter acontecido se tivéssemos cruzado caminhos naquela noite. Isso aconteceu em outubro de 2016, bem quando aquela histeria estranha de palhaços estava em todas as notícias. As pessoas estavam postando avistamentos de palhaços assustadores pelo país inteiro. A maioria deles era obviamente farsa, ou pessoas apenas tentando chamar atenção. Mas, como você sabe, havia alguns casos verdadeiros que eram absolutamente aterrorizantes. O que aconteceu comigo foi um deles. Eu tinha 16 anos, era júnior no ensino médio. Tinha acabado de terminar a 7ª aula e depois de dizer tchau para todos os meus amigos, pulei no metrô indo para o centro. O trem estava praticamente vazio, o que era meio incomum, mas não algo raro. Não estava prestando muita atenção ao meu redor. Estava com meus fones de ouvido e tocando música no volume máximo. Drake, provavelmente. Para piorar a situação, estava revisando cartões de química no meu celular, então estava tão desatento quanto humanamente possível. Nunca é uma boa ideia quando se está viajando sozinho, mas conhecia a área bem o suficiente para saber que provavelmente estaria bem. Estava planejando descer na estação Sé e caminhar para casa de lá. Nada incomum, apenas uma quarta-feira normal. Mas as coisas desceram ladeira abaixo muito rápido. Chegamos na Sé e pulei do meu assento instintivamente, mal olhando para cima para ter certeza de que era a estação certa. Aquela viagem de trem era algo que tinha feito tantas vezes que a rotina tinha se tornado segunda natureza. Entrar e sair era como um reflexo.
Com minha cabeça ainda enterrada no celular e minha música ainda tocando alto nos ouvidos, fui em direção às portas. Mas assim que elas deslizaram para abrir, percebi pelo canto da visão que algo estava obstruindo meu caminho. Olhei para cima e percebi que algum cara tinha pisado diretamente na porta. Só que não era uma pessoa normal. Era um palhaço. Ele estava usando a fantasia completa. Calças arco-íris enormes, uma camisa amarela folgada com suspensórios vermelhos, sapatos vermelhos gigantes e essa maquiagem branca exagerada espalhada pelo rosto. Nariz vermelho, sobrancelhas azuis, o pesadelo de desenho animado completo. A única coisa faltando era a peruca. Fiquei literalmente congelado de choque ao vê-lo. Não só fui pego completamente desprevenido, mas até então nunca tinha estado em proximidade tão próxima de algo tão bizarro. Ele não disse nada. Apenas ficou ali parado, não tentando entrar no trem, mas claramente me impedindo de sair. Saí do meu transe e percebi que tinha uns bons 5 segundos antes das portas fecharem, então tinha que fazer alguma coisa. Tentei passar por ele, mas no momento literal em que fiz contato com ele, ele se inclinou numa única movimento fluido, como se estivesse tentando ter certeza de que estávamos cara a cara. Antes que pudesse me agarrar ou me conter, passei correndo por ele, e foi quando ele se lançou para frente numa tentativa de me derrubar. Desviei dele e continuei correndo, e ele começou a me perseguir. Foi aterrorizante. Não havia mais ninguém por perto e estava sendo perseguido por um palhaço assassino. A estação Sé é relativamente quieta no começo da tarde, então estava essencialmente sozinho. Dei uma olhada para trás e o vi me perseguindo. Só que o passo dele não era normal. Estava correndo com esse movimento brusco como se seus membros fossem desproporcionais, mas eu estava muito mais focado no que agora estava na mão dele. Era o que parecia ser uma faca de cozinha. Não sabia onde ele tinha escondido ela ou quais eram as intenções dele, mas não me importava. Corri escada acima e para fora da estação e imediatamente relatei a situação para a polícia. Ele não me seguiu até a rua, mas ainda estava bem abalado. A polícia mandou alguém até a estação, mas ele já tinha ido embora. Mesmo depois de falar com a polícia e ser tranquilizado de que estava seguro, não conseguia tirar o pensamento irracional da cabeça de que ele de alguma forma sabia onde eu morava e ia me rastrear mais tarde. Mas isso obviamente não aconteceu. Na verdade, nada mais aconteceu. Não me surpreenderia se minha história tivesse acabado nas notícias como um dos muitos encontros estranhos com palhaços de 2016, embora não possa dizer com certeza. Levou algumas semanas para me recuperar completamente dessa experiência. Essa não é sua típica história assustadora, mas prometo que vale a pena ouvir. Eu tinha 2 anos de formado na graduação quando tudo começou. Embora estivesse tecnicamente fazendo um certificado de pós-graduação online na mesma faculdade onde obtive meu bacharelado, ainda tinha uma tonelada de tempo livre nas minhas mãos. Durante aquele período da minha vida estava pulando de bico em bico, procurando qualquer trampo velho para preencher as horas e me ajudar a juntar algum dinheiro. Digamos que o site de empregos era meu melhor amigo na época. Honestamente, encontrei 90% das minhas oportunidades daquele único site. Estava ficando cansado de fazer entregas pelos mesmos 6 bairros por salário mínimo. Então decidi que uma mudança de ritmo era necessária. Enquanto navegava no site de empregos mais tarde naquela noite, encontrei algo intrigante. Era um trabalho privado de salva-vidas num hotel algumas cidades para lá. Sei que isso não parece tão anormal por si só, mas havia alguns detalhes estranhos naquele anúncio que me deram pausa. Primeiro de tudo, os horários eram ao contrário. Tipo, não eram horários normais de piscina. Você esperaria que uma piscina típica de hotel abrisse em algum momento da manhã e fechasse em algum momento da noite com talvez algumas horas de tempo morto no meio do dia certo? Bem, isso era o oposto. Praticamente exatamente. Eles queriam alguém para operar e supervisionar uma piscina das 17 horas à 1 da manhã durante a semana. Era basicamente um turno noturno para uma piscina.
Isso não era a coisa mais estranha. Os requisitos solicitavam explicitamente um indivíduo que não falasse espanhol. Deixa eu repetir isso. Eles especificamente queriam alguém que não falasse espanhol. Aqui estava o problema. Venho falando espanhol desde que era criança. Sou literalmente metade mexicano. A cidade onde o hotel estava baseado era predominantemente populada por brasileiros descendentes de espanhóis também. Então aquele requisito não fazia muito sentido para mim. Na verdade, nada sobre o anúncio fazia sentido para mim. Lembro de ficar extremamente perplexo ao examiná-lo. Havia uma coisa que eu estava me sentindo muito bem. R$30 por hora, o que provavelmente seria algo como R$50 na economia ajustada pela inflação de hoje. Não sei realmente se isso é verdade, mas o ponto é que 30 por hora naquela época era como bater o dedo do pé numa barra de ouro. É seguro dizer que desconsiderei todo o resto do absurdo e decidi focar minha atenção na compensação. Decidi que ia apenas fingir que não sabia espanhol. O que iam fazer? O trampo devia ser ou novo ou em demanda realmente baixa, porque recebi resposta e fui realmente convidado para a entrevista em poucas horas, avançando para o primeiro dia. Chego no hotel e tudo parece exatamente como você esperaria. Esse cara mexicano meio rechonchudo sai para me cumprimentar e nós dois trocamos informações e rimos. Ele era realmente muito amigável e bem engraçado também. E o comportamento amigável dele me deixou um pouco mais à vontade. Mas enquanto estávamos caminhando para o complexo, esse outro cara mais alto virou a esquina e começou a me encarar. Pude perceber imediatamente que estava sendo perfilado. E comecei a me perguntar se ter a primeira pessoa a me cumprimentar, se comportando de forma tão tranquila, era uma tática para me fazer baixar a guarda. O segundo cara veio direto até mim e começou a se comunicar comigo em espanhol. Ele não sorriu, não disse olá, não apertou minha mão, nada. Instantaneamente soube o que ele estava fazendo. Estava tentando avaliar se eu sabia espanhol ou não, então o anúncio não tinha sido mentira. Dei a ele um olhar vazio, mesmo entendendo cada palavra. Ele não estava dizendo nada demais, aliás. Estava apenas divagando sobre o clima ou algo assim. Não era importante o suficiente para lembrar. Depois de alguns segundos, me virei para o primeiro cara que se virou para o cara mais alto. E então os dois explodiram em risadas, como se ambos estivessem numa brincadeira prática. O cara mais alto mostrou um sorriso, estendeu a mão e disse que estava apenas brincando comigo. Entrei na onda, mas estava um pouco perturbado. Ele se apresentou como Jefferson e o cara maior como Esteban. Nós três caminhamos pelo complexo para chegar à piscina e o cara mais alto que assumia estar no comando começou a me explicar o trabalho. Segundo ele, precisavam de alguém para trabalhar em horários mais tardios porque queriam aumentar a receita e iam começar a cobrar de não hóspedes apenas para usar a piscina. Nem sabia se isso era legal, mas não ia começar a reclamar. Me disseram que queriam alguém que não falasse espanhol porque impediria que forasteiros bagunceiros tentassem me assediar, o que não entendi completamente, mas concordei mesmo assim. Minhas responsabilidades eram as seguintes: salva-vidas, obviamente, coletar dinheiro de não hóspedes, tentando entrar na piscina e ligar para o Jefferson se houvesse algum tipo de problema. E havia mais uma coisa. Jefferson me disse que se alguém me mostrasse uma pulseira azul, eu deveria deixá-los entrar no que ele chamou de Casa da Piscina, que era um prédio enorme atrás da cadeira do salva-vidas. Não fiz perguntas. A primeira semana foi realmente tranquila. As primeiras semanas, na verdade. Muito mais pessoas usaram a piscina do que eu esperava, então tinha bastante trabalho para mim. Coletei dinheiro de forasteiros e fiquei de olho. Ninguém me mostrou uma pulseira. A primeira vez que alguém me mostrou uma pulseira foi cerca de um mês depois. Em algum dia aleatório, esse cara hispânico, musculoso, de óculos escuros e camisa branca abotoada, se aproximou de mim claramente, não sabendo nada de português. Ele me mostrou a pulseira dele e destraquei a casa da piscina. Cerca de 1 hora depois, ele emergiu e começou a caminhar em direção ao portão de saída. A porta da casa da piscina trancava automaticamente. Então não tive que interagir com ele ou descer de novo, mas o observei sair.
A mochila dele parecia significativamente mais cheia do que quando ele chegou, mas fora isso tudo estava normal. Nas semanas seguintes, mais e mais pessoas começaram a me mostrar pulseiras, e muitas delas começaram a aparecer juntas. Mais e mais não hóspedes começaram a usar a piscina também, porque comecei a coletar muito mais dinheiro do que nunca tinha coletado. Em determinado momento percebi que estava realmente coletando dinheiro demais, pessoas entrando na piscina me pagavam a mais de forma louca numa base consistente. Liguei para o Jefferson sobre isso e ele me disse para não me preocupar, dizendo que as pessoas cometiam erros o tempo todo. Pude perceber que ele não queria falar sobre isso mais do que tinha que falar porque desligou o telefone enquanto eu estava no meio de uma frase. No meio de tudo que era suspeito, aquela ligação curta e inofensiva confirmou para mim que estava envolvido em algo mais do que apenas ser salva-vidas de uma piscina. Só depois de desligar o telefone, a verdadeira gravidade da situação me atingiu. Minha mente começou a abafar todo o barulho até que havia um único pensamento que não conseguia expurgar do meu cérebro. Lavagem de dinheiro. Não sabia o que fazer. Por um lado, minha intuição estava me dizendo que estava envolvido em algo ilegal e deveria sair dali imediatamente. Mas por outro lado, não tinha jeito seguro de confirmar aquela suspeita. E não queria abandonar R$30 por hora por nada. Então mantive a boca fechada e mantive o trabalho. Depois daquele momento, comecei a juntar tudo. A casa da piscina, ou o prédio que me disseram que era uma casa da piscina, era claramente onde as coisas obscuras aconteciam. Jogo ilegal, tráfico de drogas, algo pior. Fosse o que fosse, estava acontecendo bem atrás de mim todos os dias, obstruído da vista por apenas uma única porta trancada. Os frequentadores da piscina começaram a ficar mais amigáveis comigo, especialmente os usuários de pulseira. Estranhos começaram a aprender meu nome, e passei de apenas coletar dinheiro para coletar gorjetas, high fives e cumprimentos também. Conforme as pessoas ficaram mais confortáveis comigo, começaram a falar na minha frente. Eu pegava pedaços da conversa deles em espanhol. E digamos que todas as minhas suspeitas foram confirmadas. Admitidamente, os benefícios adicionados tornaram ignorar todo o resto muito mais fácil. Além disso, minhas mãos estavam limpas. Estava sendo empregado para fazer um trabalho que era exatamente o que estava fazendo. Falando do trabalho, tive que resgatar uma criança se afogando alguns dias depois. Não foi nada muito heróico, apenas uma criança que se afastou demais para o fundo e claramente não sabia nadar. Mas quando voltei à superfície da piscina, todos me deram uma ovação de pé. Foi um sentimento realmente único. Depois disso, Jefferson realmente desceu de onde quer que estivesse no hotel e me agradeceu pessoalmente por fazer um trabalho tão bom como salva-vidas. Ele disse que me devia a vida dele, o que não entendi, até perceber que a criança que salvei era, na verdade, o filho dele. No dia seguinte, Jefferson Esteban e um monte de outros caras, alguns dos quais reconheci como usuários de pulseira, estavam todos esperando no portão para me cumprimentar com uma taça de vinho. Isso obviamente foi ótimo, mas a sensação boa não durou. Depois que todos me brindaram, um dos homens fez um brinde em espanhol. Não lembro o que foi dito palavra por palavra, mas não foi um discurso agradável. Ele estava basicamente brindando todo o dinheiro que estavam fazendo e todas as vidas, entre aspas, que estavam destruindo, seja lá o que isso significasse. Todo mundo riu e bebeu, mas foi o momento que me fez perceber que tinha me viciado em algo seriamente sinistro. Nenhuma quantidade de dinheiro e gorjetas deveria ter justificado eu ficar naquele hotel por tanto tempo. E ainda assim, lamentavelmente, fiquei. No dia seguinte, minha mãe me ligou enquanto eu estava na piscina. Não vou entrar em detalhes, mas minha mãe, que descanse em paz, nunca me ligava, a menos que fosse algo realmente importante. Então tive que atender. Desci da minha cadeira e fui até o que achei ser um pequeno recanto privado para ter alguma privacidade. Minha mãe só falava espanhol, então naturalmente tive que falar com ela em espanhol. Não lembro para que ela me ligou. O que lembro é que depois de desligar e me virar para voltar para a piscina,
O Esteban estava parado diretamente no meu caminho me encarando. Ele não parecia aquele mesmo cara amigável que tinha conhecido no meu primeiro dia na piscina. Depois de uma pausa realmente estranha, ele perguntou: há quanto tempo eu sabia espanhol? Fiz papel de idiota dizendo que estava apenas praticando com um amigo e queria aprender, mas sabia que ele via através de mim. Ele apenas continuou me encarando como se estivesse contemplando algo. Meu coração começou a acelerar e senti que ele estava debatendo se deveria me machucar ou não. Eventualmente, ele apenas disse ok e se virou, e imediatamente voltei direto para o meu posto. Debati ir embora, mas não consegui me forçar para fora da cadeira. Eles podiam ter tomado isso como sinal de culpa. Eu podia estar falhando num teste. Eles provavelmente sabiam onde eu morava. Esses eram todos pensamentos correndo pela minha mente, enquanto rezava pela minha vida congelado naquela cadeira. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Meu corpo estava paralisado, mas minha mente acelerava como nunca antes. Esteban desapareceu de volta para dentro do hotel, e eu fiquei ali sentado, fingindo observar a piscina, mas absolutamente incapaz de focar em qualquer coisa além do fato de que ele sabia. Eles sabiam. A noite caiu e continuei no meu turno como se nada tivesse acontecido. Alguns usuários de pulseira apareceram, alguns turistas comuns tentaram entrar. Eu coletava dinheiro, abria a porta para a casa da piscina, mantinha as aparências. Mas cada movimento era mecânico. Meu cérebro estava em outro lugar completamente. Por volta das 22 horas, Jefferson apareceu. Ele desceu até a cadeira do salva-vidas com aquele sorriso de sempre, mas havia algo diferente nos seus olhos. Ele sentou perto de mim e começou a conversar sobre nada em particular. O clima, como estava indo meu trabalho, se eu estava gostando da piscina. Conversas normais, mas debaixo daquilo tudo eu podia sentir o peso de uma ameaça silenciosa. Depois de alguns minutos ele perguntou casualmente se eu tinha contado a alguém sobre o trabalho, sobre a piscina, sobre as pulseiras. Meu estômago desabou. Neguei imediatamente. Disse que era só eu, o trabalho e nada mais. Ele apenas assentiu lentamente e colocou a mão no meu ombro. É bom saber isso. Ele disse em português perfeito. Porque você salvou o meu filho. Isso significa algo para mim. Mas lealdade é tudo no meu negócio. Tudo. Ele se levantou e desapareceu na escuridão. Passei o resto da noite em um estado de pânico contido. Consegui terminar meu turno, mas quando finalmente deixei o hotel às 1 da manhã, minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui segurar as chaves do carro. Dirigi por 1 hora sem destino. Minha mente estava em colapso tentando processar as opções. Ir à polícia significaria testemunhar contra pessoas que claramente tinham alcance e recursos. Minha mãe já tinha meu endereço. Minha família sabia onde eu estava. E eles tinham dito bem claramente o que acontecia para quem não era leal. Mas continuar fingindo que tudo era normal enquanto trabalhava como cúmplice numa operação criminosa, não podia fazer isso. Meu peito doía só de pensar em voltar naquele lugar. No dia seguinte não apareci. Desliguei meu telefone. Deixei de responder qualquer mensagem. Passei 3 dias em um motel barato do outro lado da cidade, paralisado de medo, esperando que algo acontecesse. Nada aconteceu. A verdade é que eu era dispensável. Eles poderiam facilmente encontrar outro salva-vidas. Eu nunca tinha visto nada incriminador o suficiente para ser uma ameaça séria. Provavelmente Jefferson só estava enviando uma mensagem, um teste. E eu tinha falhado mantendo a boca fechada e sumiço. Eventualmente voltei à normalidade. Nunca mais voltei naquele hotel. Nunca mais tentei contato. Mudei meu número de telefone alguns meses depois mesmo assim. A grana que juntei durante aqueles meses, gastei tudo. Não conseguia gastar rápido o suficiente. Porque toda vez que via aquele dinheiro, era lembrado de onde tinha vindo. Das pulseiras, da casa da piscina, dos risos durante aquele brinde sinistro. De Esteban me encarando como se estivesse decidindo se eu deveria continuar vivo ou não. Vendi meu carro aquele ano de graça só para me livrar dele.
Comecei terapia de forma anônima, sem nunca contar a história completa. Aprendi a viver com o conhecimento de que tinha estado tão perto do verdadeiro perigo e saído vivo, só porque, no final das contas, não importava o suficiente para ser machucado. Mas aqui está a coisa que me assombra até hoje. Alguns anos depois, vi uma notícia sobre um hotel em uma cidade vizinha sendo fechado devido a investigações de lavagem de dinheiro. Não era o mesmo hotel onde trabalhei, mas estava no mesmo grupo hoteleiro. Nomes familiares apareceram na reportagem. Não estava certo o suficiente para ter certeza, mas aquela sensação que tive na minha espinha, eu sabia. Eles nunca foram presos. Pelo menos não que eu saiba. Continuaram operando. E toda vez que lembro dessa época, penso no quão facilmente eu poderia ter me tornado um problema que precisava ser eliminado. Quantas vezes minha ignorância e silêncio me salvaram. Essa é a verdadeira moral da história. Às vezes, o pior desfecho não é a violência dramática. Às vezes, é sobreviver ao conhecimento de que você esteve em um lugar onde coisas muito piores aconteciam. E você simplesmente voltou para casa e fingiu que não era. A grana nunca valeu a pena, mas aprendi isso tarde demais.